iniciamos mais uma sessão entrevista com aromaterapeuta. Hoje, para a gente, é um momento histórico, né, Rê? Sem dúvida. A pessoa que está com a gente aqui hoje é a base da aromaterapia brasileira, né? Já tivemos aqui com a Sâmia, já tivemos aqui com a Sandra, e a nossa vontade era muito ter essa pessoa aqui com a gente hoje. E conseguimos, estamos muito felizes, né? Estamos aqui, como a gente até brincou com ele, como fãs. Dispensa apresentações, né? Mas nosso convidado de hoje é o Fabian Lázaro. Olá, Fabian. Tudo bem? Muito obrigado. Oi, Fábia. Muito obrigado pelo convite, Erusa e Regina, por estar aqui com vocês. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Com certeza, né? A gente não pode falar de aromaterapia brasileira sem falar de Fabian Lázaro, né? Com certeza. Onde tudo começou, né? A gente viu esses dias o seu post lá de como você começou e tal, e ali mostra muito todo esse processo, né? E pra gente ali. Foi bem bacana ver aquele post seu, inclusive, mostrando todo o teu começo, né? Foi muito bonito sentir a sua história, né? Ver como que um menino lá atrás desenvolveu tudo isso que você criou é incrível. É tem uma coisa linda dessa história que eu estou estruturando, vai sair aí ao ar devagarzinho. Que legal. Até a gente viu que você falou que estava fazendo uma busca sobre a aromaterapia brasileira, procurando algumas pessoas, né? A gente achou bem interessante essa tua pesquisa, né? Vai sair algo nesse sentido? Então, eu estou com um livro, né, que é um projeto tanto de livro que vai se transformar também em um curso. Esse projeto ele já tinha sido iniciado antes da pandemia, mas com a pandemia a gente teve esse processo de pausa de tudo. Fazíamos as análises na UFMG, porque nós estávamos cromatografando os óleos e os hidrolatos desses óleos brasileiros. Só que a UFMG também, até hoje, não retornou com as análises, né? Então, a gente já está agora buscando outro parceiro, né? Estamos vendo com a UFRJ e outros locais. E devemos agora, esse segundo semestre, retomar com o projeto do livro, né? Para a gente poder dar um gás e, de repente, ao final de 2024 ou começo de 2025, a gente poder lançar ele. Mas é um livro... Já estou ansiosa aqui para ver. É um livro bem diferenciado, porque a gente está fazendo essas análises, né, com produtores do Brasil inteiro, de algumas plantas selecionadas, e aí a gente consegue saber o que tem de quimiotipo, de variação geotípica, né, do óleo, conforme a região. E aí também estamos definindo realmente aqueles óleos que são óleos fáceis de entrar no mercado, né? Porque não adianta a gente colocar coisas que vão ser impossíveis aí de serem destiladas, as pessoas conseguirem ter, né? Porque assim, quantidade de óleos, a gente tem milhares de possibilidades no Brasil, né? Mas aí a gente tem que ter um foco realmente do que seria possível um produtor estar cultivando, né, e extraindo ali. Então vai vir coisa muito legal aí pela frente. Inclusive até eu tava comentando com a Jerusa hoje de manhã, que durante a sua apresentação no Aroma Summit, você falou muito sobre alguns óleos brasileiros e óleos assim super diferentes. Eu particularmente tinha óleos ali que eu nem tinha ouvido falar. E aí eu ia comentando com ela hoje, ainda fiquei pensando, falei, gente, como será que é esse trabalho, né? Como que você descobre? Você comentou que os fornecedores vão até você, né? Mas eu achei isso muito incrível, porque eu falei, gente, como é que, né, se descobre tanto óleo diferente, né? Bom, na verdade, essa descoberta, ela é uma descoberta um pouquinho mista, assim, né? Um pouco complexa, porque ela, na verdade, ela envolve plantas que eu já conheço, né? Eu sou interessado por plantas medicinais desde a infância. Então, assim, conheço uma quantidade muito grande de plantas e isso favorece, né, a gente já ter um ponto de partida. Segundo, tem também o fato de que os produtores em determinadas regiões têm as suas plantas, né, nativas ali e às vezes uma avaliação do que tem ali no local ajuda a gente a pensar em novas possibilidades. Então, também tem coisa, igual o caso da Jurema branca. Eu não conhecia o óleo da Jurema branca, nem conhecia também a própria planta, mas quando o produtor me enviou o óleo, assim, foi uma coisa fabulosa, né, da gente pensar em introduzir no mercado, assim como foi o caso da Pindaíba, que também não tinha esse óleo em mãos, e tem também algumas plantas, né, que a gente consegue maiores informações à base de literatura, ou de artigos acadêmicos também, né, então isso vai chegando e a partir disso a gente vai conseguindo desenvolvendo
uma ideia, né, do que é que a gente pode sugerir para um produtor investir e iniciar, de fato, aí ou uma produção ou uma pesquisa, né, para poder esse óleo chegar no mercado. Mas o Brasil, assim, ele é um país riquíssimo em possibilidades, né? A gente tem, assim, eu acho que assim, é um pecado e um grande desperdício a gente não aproveitar o que nós temos aqui dentro, porque realmente nós temos coisas, assim, incomparáveis com outros países. A aromaterapia aqui, ela está assim, uma aromaterapia de ponta no mundo, né? A gente conseguiu ter um nível de crescimento, de evolução de trabalho aqui que tem muitos países lá fora que não chegam nem aos pés do que a gente está fazendo aqui, né? Isso precisa realmente ser conhecido lá fora e a gente tem também o nosso jeitinho brasileiro, né? Nós fomos moldando a aromaterapia no nosso jeito, né, de ser brasileiro e isso é muito legal também. É verdade. E aproveitando que você está falando nisso, você acha que no Brasil, né, no atual momento que a gente está, a gente pode dizer então que existe uma aromaterapia brasileira, um jeito brasileiro de fazer, né, a aromaterapia? Sim, a gente tem, porque o brasileiro ele tem certas características que você não encontra no americano, você não encontra no europeu, né, que são povos, né, que têm as seus próprios jeitos de ser e pensar. E essa uma das coisas também que o brasileiro tem, a gente percebe isso, né, essa facilidade de abertura para o resto do mundo, né? Chega um estrangeiro aqui, as pessoas geralmente são muito receptivas, abraçam, né? Tem esse envolvimento com quem é de fora aqui no Brasil de uma maneira muito especial. Então isso acaba acontecendo também com os óleos essenciais, né? Essa facilidade de abertura e também uma forma, né, de conseguir unir a aromaterapia de diversas vertentes. Tem países que, às vezes, a aromaterapia ela é muito rígida, só uma linha, né? E aqui no Brasil a gente vê esse mix, né, de formas de enxergar os óleos essenciais, de trabalhar, e também até com o próprio jeito do Brasil, né? Isso também começar a surgir, né? Quando a gente fala até no âmbito espiritual, energético, né? Que é uma coisa que o brasileiro tem muito forte, né? Isso vem lá dos raizeiros, das benzedeiras, a gente tem isso... É muito aflorado aqui no povo a gente tem brasileiro. isso na nossa história, né? Exato. Então, isso, mesmo que quem está ali no consultório de aromaterapia, de massagem, acupuntura, está usando um óleo essencial, e não meio que assim, ele não é benzedeira, né? Não é uma pessoa que está fazendo algo ali, mas acaba que tem um pouco desse jeito, sim, né? Sim, então vai todo mundo isso, né? Acaba entrando um passe, uma imposição de mãos, né? Um óleo que é esfregado para às vezes fazer um trabalho de energização e proteção. Então isso é um pouco do nosso jeitinho brasileiro de ser, né? Que tem esse quê espiritual sempre presente. Sim, sim. A gente quando começou, né, o portal, essa era a nossa ideia. Existe uma aromaterapia brasileira, né? Então, tanto que uma das primeiras sessões que a gente tem aqui, né, que ele é dividido em ciclos, né, o portal. Então, a cada estação começa um novo ciclo. E a primeira é uma revista, que o pessoal escreve o artigo, normalmente baseado nas suas formações ou em estudo de caso que fizeram, né? E mandam para a gente exatamente o que a gente quis ver, né? O pessoal está fazendo mais ou menos do mesmo jeito. A gente tenta, né, sempre trazer, né, Rê, aqui, a gente tem também uma outra sessão que é da ficha técnica, né, então a gente só praticamente trouxe as fichas de óleos brasileiros, porque é difícil a gente ter informações sobre eles, né, então a gente vai lá, pega as cromatografias de várias, pega da Laszlo, pega da Oxadir, enfim, pegamos de todas as empresas que produzem aquele óleo brasileiro, ou que produzem, ou que tem à venda no site, né, para a gente ver assim, como é a composição do óleo essencial vendido no Brasil, mesmo que seja um óleo que não é daqui, por exemplo, o manjericão, que tem produtor aqui, mas também vem de fora, né, do multiplinalau, por exemplo. Então a gente faz toda essa junção de informações, né, para falar assim, ó, faz um levantamento, né? As cromatografias, né, a média de componentes aqui no Brasil é assim, de que está havendo aqui. E quais são as propriedades daquele óleo baseado, né, isso na cromatografia, né? Então, para o óleo brasileiro, né? Porque é uma dificuldade desse conhecimento, né? E além de tudo, a gente tem uma questão aqui no Brasil, que a gente tem reparado muito fazendo esse levantamento, que é a questão territorial, que o Brasil é um país muito grande
e de norte a sul, com temperaturas completamente diferentes, solo completamente diferente, quantidade de água, exposição do sol, né, de quanto a planta tem de calor. Então, a variabilidade que a gente tem aqui dentro do Brasil é uma coisa assim enorme, né? Então, é outra questão que chamou muita atenção nossa, né, Gê, fazendo esse levantamento todo aí. Eu tive já óleos produzidos no sul, em clima frio, por exemplo, pimenta rosa, né? Quando você recebe ela dali da região do Paraná, descendo lá para baixo, você recebe ela da Bahia para cima, o aroma é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a composição muda também. Mas a gente também tem no Brasil uma outra questão, e na verdade isso acontece no mundo inteiro, né? Mas que é com relação à seleção genética, às vezes, de algumas plantas, né? Vou pegar o exemplo aí do manjericão, né? Lá fora existe já uma produção com alguma genética, né? De manjericão quimiotipo linalol, que provavelmente não é a mesma que a gente tem no Brasil. Essa genética nossa aqui, porque no Brasil a gente tem 2 grandes bancos de genética, né, de plantas aromáticas, que é a Embrapa e a Unicamp. Então, essas plantas que já foram mais ou menos estudadas, foi feita uma triagem, geralmente elas são plantas que algum pesquisador, alguém que está ali dentro, né, tentando fomentar, ajudar na iniciativa nacional, direciona essa seleção genética para isso ser plantado. Então, você vê que a qualidade do nosso manjericão, nenhum manjericão que eu já importei, já recebi amostra de qualquer parte do mundo, equivale a ele. A gente tem o melhor manjericão do planeta, né? O quimiotipo linalol. Ele realmente tem aquele cheiro de pizza marguerita, né? Que você come ali. E eu já tive de muitos lugares, óleo de manjericão, quimiotipo linalol, não chega nesses pés. E tive, por que eu estou falando isso? Porque eu já tive ele cultivado em regiões mais frias e mais quentes. Óbvio que dá uma oscilação no aroma, mas aquela nuance, né, padronizada dele, característica, ela não perde, né? Já fora a gente tem isso perdendo, porque igual a gente tem aqui manjericão, aqueles manjericões que a gente costuma comprar no supermercado para cozinha, né? Tem daquele, nossa, tem tanta variedade aqui no Brasil, roxo, e aí isso afeta muito, né? Esse especificamente que hoje produzem óleo essencial com ele não é vendido no supermercado, é uma outra variedade que nem é dos mais bonitinhos, mas ele enche bastante e ele dá esse perfume que é incrível. Terroir brasileiro, né? Eu lembro da sua palestra do terroir, falei, nossa, é isso aí, é o terroir que o Lázaro falou. Mas é a mesma coisa, né? Igual o vinho, né? Você vai ter lá a mesma planta produzida em lugares diferentes e tem algumas vezes que num local ela dá tão espetacular que o produtor acaba que realmente faz uma valorização no preço, né? Porque você não consegue ela em outra parte. Né? É igual vinho. Sim, exatamente. Fábio, quando você falou assim já, né, que, por exemplo, dos desafios, né, então, da aromaterapia para o futuro, como que você vê, o que você acha de importante, né, de conhecimento para se formar um aromaterapeuta? Tá. Bom, eu acho assim que a gente tem, né, é necessário uma base em relação à parte de química e toxicidade dos óleos essenciais. Isso é indiscutível, né? Precisa ter para que a pessoa ela não cause um transtorno ao usuário. Eu enxergo assim que quando a gente fala em aromaterapeuta, né, a gente tem aquelas pessoas que muitas vezes elas não vão ser pessoas que vão fazer um tratamento às vezes com uma ênfase tão grande para aromaterapia quanto outras, né? Que acaba sendo uma pessoa que trabalha com massagem, acupuntura, outra técnica que acaba juntando. Mas quem realmente é um aromaterapeuta que se especializa nisso para tratar do outro, essa pessoa é muito importante que ela tenha uma boa base, né, de toxicidade. Quando a gente fala de química, envolve também a bioquímica dos óleos essenciais, porque aí a gente já estuda também a parte de ação, né, no organismo, onde que o óleo essencial age, né? Então a gente está falando tanto da farmacodinâmica quanto da farmacocinética. Então eu enxergo que esses pontos são os pontos mais cruciais e mais importantes. O resto vai vindo aí como conteúdo extra, né? Porque se você tiver esse conhecimento da toxicidade,
né, metabolismo e tudo, tiver o conhecimento de como o óleo age, né, a única outra coisa que você vai precisar, obviamente, é saber como usar e a dosagem para cada caso. E aí o restante vai vir como uma matéria de complementação. E muitas pessoas têm preguiça de estudar essa parte, né, de toxicidade, essa parte da química, ou até a parte do metabolismo, né, da bioquímica, porque é uma matéria que exige, né, muito do estudo, né, da cabeça. Tem muitas pessoas que têm trauma da escola, né, de química, do segundo grau. Então, quando ouve o assunto, já quer fugir, mas tem bons professores hoje de química que você consegue fazer hoje um curso no Brasil e sair apaixonado. A gente falou um pouquinho aqui até de cromatografia, né? Você vê, assim, dentro da prática do aromaterapeuta, a importância de saber entender uma cromatografia? Precisa, porque a gente hoje está tendo assim, uma situação que já vem ocorrendo há algum tempo na aromaterapia e no mercado, né? Quando a gente fala em cromatografia, que é a falta total de conhecimento, porque quem manda pede para a cromatografia ser feita e também por quem lê. Então surgiu uma concepção, né, por aí afora, de que a marca tem que ter a cromatografia para poder ter garantia de que o óleo está puro. E a gente tem exemplos aí de marcas que estavam com cromatografia de óleos, que são verdadeiros atestados de adulteração, no site para a pessoa baixar. As pessoas baixavam lá e não sabiam, estavam comprando achando que por ter a cromatografia o óleo era puro. Então, ter cromatografia não significa que o óleo é bom, que o óleo é puro, que ele está com boa taxa de princípio ativo. Se você não souber ler a cromatografia, não serve para nada. Uma observação também que eu acho que é importante a gente deixar, e que, assim, é muito importante o aromaterapeuta começar a conhecer essa questão também das análises, né? Ter uma noção de como que lê a cromatografia, ter uma noção de quais os compostos que um óleo tem que ter mais ou menos, né? Quando aparece uma alteração de um pico, né? O que aquilo significa? Que é o caso da lavanda aí, que a gente vê lavanda com cânfora e cineol lá em cima, demonstrando que não está natural. Lavanda com os dihidros, né, dihidroacetato de linalila, dihidrolinalol, que é resto de linalol sintético vindo de petróleo, que às vezes aparece aqueles picozinhos. E a gente pegou muitas coisas, né, de cromatografia, até para fazer a ficha, a gente teve uma, foi o felandreno com limoneno, alguma coisa assim, né, eu não me lembro agora. Que parecia exatamente essa coisa que você falou do pico, daí foi agora, tem felandreno ou tem limoneno nessa esses dois aí é um problema também, muitas vezes. Eles estavam exatamente no mesmo, eu falei, mas... E até na descrição ele colocou... também, quando só vai pelo índice de curva, você vem trocado às vezes. Aí eles até na cromatografia a pessoa colocou felandreno e limoneno, aí a gente falou, e aí, qual é agora? Pois é. Né? Faz diferença, né? Faz diferença ali, né? Então, a gente vê também em alguns artigos, né, erros, né, grotescos às vezes também que são feitos. Tem artigos que às vezes muitos não têm as cromatografia dos olhos, né? E aí quando a gente tem um artigo que a gente sabe que o óleo é quimiotipado, se torna um problema grande também. Porque você não sabe qual que é o perfil químico daquele óleo que deu aquele resultado. Tem a questão de artigos, né, que às vezes são uma coisa que a gente vê muito, né, isso, vocês, né, devem acompanhar isso demais, as pessoas subentenderem que o estudo foi feito num rato e que ele vai ser igual no ser humano, ou que foi feito in vitro e pronto, já está decidido que aquilo no ser humano vai acontecer do mesmo jeito. Então, é uma situação que a gente tem que ter um cuidado realmente muito grande, né? Surgiu uma evidência nova, opa, interessante aquilo, a gente pode até trazer aquilo como uma evidência, mas não definir que aquilo realmente ali funciona daquela forma, até que a gente tenha mais materiais, né, com outras abordagens técnicas, para a gente poder ter mais certeza. Então, realmente é uma situação complicada. E as pessoas também não sabem ler muito artigo, tem muita preguiça também. Porque... O problema é que tem alguns que só leem o abstract e tiram informações do abstract, né? Isso é super E aí, às vezes, ele está dizendo outra coisa no artigo, mas eles vão pelo abstract. Na hora que você vai vendo lá embaixo, né, no meio do artigo, nas conclusões, é outra história. É outra coisa. Aí é um problema, né? Tem que ler o artigo inteiro para poder, né, fazer uma... porque tem artigo que parece que faz igual um copy para propaganda na internet. Faz uma chamada assim meio... Exatamente. Né, vou ler esse negócio. Mas aí a pessoa só lê o abstrato, não vai lá embaixo, quando ela vê, ela caiu no conto do vigário, né? Total.
foi realmente se constatando que muitos medicamentos psiquiátricos, eles atuam no mecanismo de indução da neurogênese. Esse processo, por isso que até o medicamento psiquiátrico precisa de um uso de pelo menos 1 mês a 2 meses para começar a dar resultado, não vai dar de imediato, porque até formar esses novos neurônios, eles se ajustarem, né, chegarem nos sítios onde eles têm que ficar para promover o efeito, né, que precisa ser alcançado, o prazo para que isso aconteça é mais ou menos esse, de 30, 60 dias, às vezes até 90 dias. Então, por isso que esses medicamentos exigem esse tempo. Né? E outros medicamentos, outras substâncias que a gente pode usar para promover a neurogênese de forma mais natural, eles também têm esse tempo para poder promover e alcançar o resultado da mesma forma. Então, a ideia do curso, né, é trazer esse conhecimento, estudar o cérebro mais a fundo, ver os recursos que a gente tem, né? A gente estuda até cogumelos, né? Tem cogumelos aí com potencial neurogênico fantástico. A gente vai estudar microbiota também, porque os intestinos, né, as bactérias ali têm uma comunicação direta com o cérebro, então interfere, tem estudos mostrando como que a microbiota interfere na neurogênese do cérebro. Coração também, né? A gente chega até dentro, nós temos no nosso coração um segundo cérebro que é chamado do mini cérebro do coração, né? Que é um sistema nervoso intracardíaco, e esse sistema nervoso ele tem um processo de neurogênese próprio dele também, né? E essas emoções que ficam memorizadas, agarradas aqui, muitas vezes elas ficam dissociadas das que estão no nosso cérebro, e aí isso começa a desencadear um monte de desequilíbrio, né? Porque você está guardando um negócio aqui num cérebro e no outro você está pensando guardando o outro, você não consegue acertar aquela memória, né? Sim. Então, fazer certos exercícios que ajudam a fazer essa ligação, essa harmonização, essa conexão também ajuda muito nesse processo. Então, é mais ou menos dentro desse contexto, né? Isso é show, né? Nossa, incrível. No finalzinho do ano a gente começa a soltar. Se alguém também estiver interessado, é só ir lá no meu perfil. Tem um post lá que a pessoa já pode fazer no link, na bio, né? Tem uma inscrição. Isso, já fizemos, né? Já fizemos. Quem deixar o nome lá, a gente vai soltar para esses primeiro com desconto. Ah, legal. Nossa, é fantástico, né? Você acha que é um curso bem bacana para... Sim. Ele vai além só da aromaterapia, mas a gente tem uma parte que estuda muito o sistema olfatório, porque esses novos neurônios que são formados, eles migram aqui para essa região, né, para repor nos nervos nasais, as perdas que a gente tem diárias, que é tudo quanto é poluente que a gente está respirando, né? Você para no ponto de ônibus, vem aquele ônibus com aquela fumaceira preta, na hora que você cheirou ali, morreu um monte de neurônio na hora. Né? A gente tem morte de neurônio o tempo inteiro no nariz, porque ele está em contato direto com os poluentes, com os radicais livres. E aí o cérebro tem que ficar fazendo essa reposição com constância. E aí, em cima disso aqui, a gente tem toda uma correspondência, né, dessa questão, né, do sistema límbico, que a gente acaba estudando também. Muitos óleos essenciais têm potencial neurogênico. Né, atua nessas zonas do cérebro, nesse processo de recomposição. É uma área assim, muito interessante para estudo. Isso é fantástico, com certeza. Sem dúvida. Bom, Fábio, queremos agradecer de novo imensamente a sua presença aqui no portal. Para a gente foi uma alegria você estar aqui com a gente, trazendo seu conhecimento aqui, né? Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar com vocês, e eu acompanho já as redes sociais aí, né, do trabalho que vocês estão fazendo. Eu vi lá do comecinho, quando estava, e agora... Estava começando. O trabalho cresceu, está muito bonito. Vocês estão de parabéns também. Tá? Obrigada. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, né? Como tudo, mas estamos muito felizes com o resultado. E como a gente aprende nesse processo, né? Nossa, mas a formiga, se a formiga tem persistência, ela forma um formigueiro. Exatamente, né? A gente está quase lá. Tá. Essa é a nossa intenção. Bom, obrigada, Fábio, gratidão, pela presença. Nada. Muito obrigado. Mais. Muito bom. Até mais. Tchau. Até.